Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Sociedades por ações. Reembolso arte. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. Primeiro, o Estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no segundo, se estipulado com base no valor econômico da companhia, a ser apurado em avaliação, terceiro e quarto. Segundo, se a deliberação da Assembleia Geral ocorrer mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da Assembleia Geral. Terceiro, se o Estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será o determinado por 3 peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do primeiro do art. 8º e com a responsabilidade prevista no 6º do mesmo artigo. Quarto, os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sextupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. Quinto, o valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. Sexto, se, no prazo de 120 dias, a contar da publicação da ata da Assembleia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este considerar, se, a reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral, dentro de 5 dias, para tomar conhecimento daquela redução. Sétimo, se sobrevier a falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografados em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da publicação da ata da Assembleia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. Oitavo, se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, a conta do capital social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida, na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas. Capítulo 4. Partes beneficiárias. Características. Art. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias.
Primeiro, as partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais, artigo 190. Segundo, a participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 0,1 dos lucros. Terceiro, é vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos desta lei, os atos dos administradores. Quarto, é proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias. Emissão art. 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia. Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias. Resgate e conversão art. 48. O Estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias e, sempre que estipular resgate, deverá criar reserva especial para esse fim. Primeiro, o prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 10 anos. Segundo, o Estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim. Terceiro, no caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo até a importância da reserva para resgate ou conversão. Certificados art. 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão, i, a denominação parte beneficiária, segunda, a denominação da companhia, sua sede e prazo de duração, terceira, o valor do capital social, a data do ato que o fixou e o número de ações em que se divide, quarta, o número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respectivo número de ordem, v, os direitos que lhes serão atribuídos pelo Estatuto, o prazo de duração e as condições de resgate, se houver, sexta, a data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos, sétima, o nome do beneficiário, oitava, a data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores. Forma, propriedade, circulação e ônus art. 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas seções V a 7ª do capítulo 3º. Primeiro, as partes beneficiárias serão registradas em livros próprios, mantidos pela companhia. Segundo, as partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Modificação dos direitos art. 51. A reforma do Estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reunidos em Assembleia Geral Especial. Primeiro, a Assembleia será convocada, através da imprensa, de acordo com as exigências para convocação das assembleias de acionistas, com um mês de antecedência, no mínimo. Se, após duas convocações, deixar de instalar, se por falta de número, somente 6 meses depois outra poderá ser convocada. Segundo, cada parte beneficiária dá direito a um voto, não podendo a companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria.
Terceiro, a emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no que couber, o disposto nos artigos 66 a 71. Capítulo V. Debêntures. Características. Art. 52. A companhia pode reemitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado.